Seguinte, a gente vai fazer agora uma tier list dos melhores times da Europa. E aí, seu Arthur Quesada, a gente vai entrar muito no Bayer Leverkusen e também no Bayern de Munique, lá ele, para a gente entender se é possível termos essa grande novidade, essa mudança nessa temporada na Bundesliga. Joãozito, pode colocar aí na tela, a gente fez uma escolha prévia dos times, e eu acho que a gente... É muito difícil, gente, eu já vou avisando. É muito difícil fazer essa tier list. Tá errado já esse negócio aí. Cadê o Girona? Faltou o Girona, né? Não, a gente chegou à conclusão que só ia fazer 6. Isso. Cadê o Sporting? Eu vou embora. Cadê o Aston Villa? Tatiana saiu da sala. A questão é que vai ser muito difícil. Não vai não. Vai sim. Não vai não. A gente vai começar de baixo para cima. É que depois vai virar meme, mas não vai ser tão difícil, não. É nesse momento da temporada, né? Tem que colocar a data, às vezes, ali no tier list, para que o print não fique errado, né? Bota a data ali embaixo, João. Eu acho que nós vamos começar de cima para baixo. Não, de baixo para cima eu vou na 6ª colocação, Bayern de Munique. Boa. Olha, que eu achei que eu fosse ser polêmica. Não fui. Não, mas não é Porque tão o Fred polêmico já assim, concordou porque comigo. na 6ª colocação desses que estão aí, tem 2 times que poderiam estar facilmente. Bayern de Munique, em termos do que estão apresentando nesse momento, e o próprio Manchester City, tá? Poderia estar aí. Nesse momento o City até melhorou, mas olhando para a temporada até aqui, eu concordo. Os dois que brigam. O ponto principal é que o Bayern de Munique, na situação que está hoje, tirando a Champions, que conseguiu se classificar da forma que a gente já está acostumado, né? Bicho papão dentro da fase de grupos. Caiu na Copa da Alemanha para um time da 3ª divisão. E tem exibições muito ruins, como foi a última exibição, a derrota por Werder Bremen em casa na Allianz Arena. Não é a primeira vez, não é um ponto fora da curva, mas mais uma vez, o Bayern de Munique está sem fome durante um jogo, sem sangue, sem repertório. E aí coloca uma dúvida. Será que esses caras vão demonstrar essa fome até o final da temporada para conseguir reverter uma coisa que agora já é muito grande, porque são 7 pontos nesse exato momento, um jogo a menos, é verdade, para o Bayer Leverkusen, que daqui a pouco eu vou entrar mais no mérito do time do Xabi Alonso, mas que fica muito difícil você começar a pensar que o Bayern de Munique jogando e tendo algumas atuações dessa forma vai conseguir buscar um time que está voando na temporada. E dentro da própria Liga dos Campeões, a gente tem exemplos recentes de que o Bayern de Munique caiu para times menores. Vi de Villarreal, enfim. Então, para mim, acho que faz sentido o que o Fred está falando. Dentre desses aí, o Bayern de Munique vai para a 6ª colocação. Me perdoem os torcedores bávaros que vão ficar chateados comigo. Eu posso passar para o meu voto para a 5ª colocação. Tati e Clara concordam com o Bayern na 6ª? Concordo. Eu concordo. Estão aí, sim. Tá, então, eu voto no City na 5ª colocação. Acompanhando o que o Arthur já falou aqui, já sugeriu, e explicando um pouquinho, o City passa por um momento melhor, tá? O De Bruyne está voltando e já está voltando brilhando. Daqui a pouco o Haaland volta, o Rodri segue jogando uma barbaridade, mas é um time que passou por alguns momentos esquisitos na primeira parte dessa temporada, no primeiro semestre da temporada, só que mesmo sem Haaland e mesmo sem De Bruyne, está ali na 2ª colocação da Premier League, né? Então, assim, é uma temporada de elogios para o Manchester City, porém, quando a pergunta é o melhor time da Europa até aqui, e eu vejo concorrentes ou fazendo mais com menos, ou fazendo mais com muitas lesões, como, por exemplo, o caso do Real Madrid, eu não consigo colocar o City à frente de nenhum desses outros aí. Então, eu coloco o City, mesmo crescendo, e mesmo podendo terminar a temporada com títulos e tudo mais, já conquistou 2 nessa, eu coloco o City na 5ª colocação. Eu também acho que o City é 5º, e eu acho que
agora é o momento que a gente vai ver se o City vai ter aquela curva de crescimento que tem no final das temporadas, né? Até agora foi meio isso aí que o Fred falou, mas geralmente é a partir de agora que o City cresce. Então, tenho a dúvida para saber se vai ser assim também nessa temporada. Tudo indica que sim. E é um recorte do que está acontecendo agora, né? O que não significa que o primeiro ou segundo colocado não necessariamente vai ganhar do sexto colocado, por exemplo. Claro. Eu queria saber se o chat está indo à loucura. Deve estar xingando a gente, certo. Tinha muita gente questionando o Girona, mas a gente escolheu 6 times. Que a gente não tem 3 horas de programa, né? Então, mas Girona, Aston Villa. Achei errado já. O Sporting. O Sporting. Quarta colocação, minha gente. Inter de Milão. Aí eu deixo com vocês. O meu voto também seria na Inter de Milão, olhando para os outros 3. Eu acho se pegar o time principal da Inter, para mim tem jogo, tá? O que a Inter, eu acho que no fim das contas nessa temporada fez é que na Liga dos Campeões ela fez 2 jogos com times reservas, né? Então a gente tem ali jogos menos fortes da Inter, mas a Inter que inclusive joga a Supercopa hoje contra o Napoli. Só tem o Real tem uma derrota na temporada ou no Campeonato Espanhol? Na temporada. 2 derrotas. 2 derrotas. A Inter tem uma derrota na temporada. Mas eu entendo, eu acho que a briga é boa, porque eu acho também que o Real Madrid tem mais jogadores talentosos, né? A Inter é um time mais... E lesionados. Sim, também, mas, por exemplo, você continua tendo em campo Bellingham, Vinícius e Rodrigo. Mas você perdeu o Courtois, Alaba... Perdeu o equilíbrio. Para mim é essa a diferença, tá? A temporada da Inter é extraordinária, mas o Ancelotti teve uma implosão do time e teve que se virar, perdeu o Benzema, contratou um nó. Então, eu acho que essa para mim é a diferença. Mas a Inter, show. Mas eu acho assim, ainda assim, se você pegar esses 3 jogadores que eu falei, por exemplo, a Inter, coletivamente, ela é muito boa e ela tem uma temporada absurda do Thuram e do Lautaro Martinez, mas, por exemplo, na minha opinião, a Inter não tem 3 jogadores que vão brigar por melhor do mundo. E eu acho que o Real Madrid tem 2 jogadores que vão brigar e um que pode brigar a qualquer momento. Então, eu acho que isso traz um nível de talento... Mas aí o Girona tinha que estar aí também. Não, eu vou questionar que o Girona não o Aston Villa. Tá aí o primeiro e o segundo da Bundesliga, tá aí o primeiro e o segundo da Premier e não tá o segundo da La Liga. Fica o questionamento. E o primeiro da Liga? Que eu sou correspondente aqui. E o Sporting? Todo mundo se queixa, João, todo mundo se queixa. Não tá nem o primeiro do italiano? Mas é porque, peraí, tem um jogo a menos. Ih, treta! Coloque aí, João, a Inter, eu aceito. Eu acho que tem... E já bota o Real em terceiro. E bota o Real em terceiro. Sim, o Real em terceiro. Agora vocês se matem aí. Não tem briga isso aí. Não tem briga, cara. Não tem? Boa. Não tem briga. O Liverpool em segundo e o Bayer Leverkusen em primeiro. O Bayer Leverkusen, gente, é o único invicto da temporada. O que eles fizeram na Europa League, quesada, mas fase de grupos da Europa League. Assusta. Venceram todos os jogos com uma tranquilidade, como se estivessem na sala de casa assistindo o jogo. E fora isso, assim, além dos números espetaculares, é um time que tomou 20 gols na temporada, se eu não estou enganado, em 27 jogos. É muito pouco defensivamente. E fez 80 gols. Tem mais gol que o Real Madrid, tem mais gol que muita gente. É um time que joga um futebol muito bonito de assistir. E nesse exato momento da temporada, era o momento do Bayer Leverkusen oscilar. Porque tem jogadores importantes fora, por conta das competições internacionais. Inclusive o Boniface se machucou e talvez não... Enfim, fique mais tempo do que a própria competição, né? Do que a própria Copa das Nações Africanas fora. E é o momento que o time vai pegar uma sequência pior do que a do Bayern de Munique. Só que aí o time está ganhando jogos. E está ganhando jogos dificílimos.
O jogo contra o RB Leipzig fora de casa é aquele jogo traiçoeiro dentro da Bundesliga, porque é um time muito perigoso, a equipe do Marco Rose, especialmente na proposta de jogo que tem. E eles venceram de virada por 3-2 nos acréscimos, jogando um bom futebol. E já tinham vencido nos acréscimos o Augsburg, com gol do Palacios, que roubaria 2 pontos. Ou seja, nos últimos 2 jogos, o Bayer Leverkusen poderia ter perdido 4 pontos e ganhou 4 pontos. E aí também tem aquela estrelinha de time que pode ser campeão. Isso é uma coisa que faz muita diferença, sabe? Quando a bola parece que não vai entrar e entra no finalzinho. E eu acho que o Bayer Leverkusen tem hoje uma estrela de campeão dentro da Bundesliga que o Bayern de Munique, pelos seus próprios deméritos, não está apresentando. Então, para mim, o Bayer Leverkusen hoje é o time que joga em números o melhor futebol da Europa e visualmente, tecnicamente, taticamente, o que mais eu gosto de assistir. E aí fica o questionamento. E se o Bayer Leverkusen estivesse na Liga dos Campeões da Europa? O que será que estaria acontecendo? Mas olhando para o Liverpool, Fred já vai falar mais sobre isso, eu acho que o Bayer Leverkusen, inclusive, é o favorito, junto com o Liverpool, para a Europa League. E dentro da Bundesliga, meus caros, se preparem, viu? Porque está se desenhando o fim da hegemonia do Bayern de Munique, desses 11 anos consecutivos vencendo o título. E é o Liverpool que tem também maiores condições nesse momento da temporada, né? Pelo que a gente viu até aqui, de acabar com uma hegemonia que não é, evidentemente, nem metade do que tem o Bayern de Munique na Bundesliga, mas é uma hegemonia de, por exemplo, o City ele pode se tornar o primeiro clube da história do campeonato inglês, não da era Premier League, mas da história mais do que centenária, em emendar 4 títulos consecutivos. Né? Então, o City já está numa sequência de conquistar, são 5 das últimas 6, são 3 seguidas, e agora pode chegar ao quarto consecutivo. Então, é uma hegemonia menor? Mas é uma hegemonia bastante expressiva, ainda mais para a história da Premier League. E o Liverpool me parece estar com, não digo com a faca com queijo na mão, porque parece que tem todas as condições do mundo e é só questão de obedecer às expectativas. Não, o Liverpool que foi lá e amolou a faca e fez o queijo e agora está demonstrando ter condições para chegar. E é isso. A prioridade é a Premier League. A Europa League pode vir como um prêmio secundário. Ou, caso a Premier League não venha, como prêmio de consolação. Mas a Premier é o grande foco desse Liverpool do Klopp.